Qual é o segredo mais obscuro que você descobriu sobre um membro da família parente? Quando eu era criança, íamos para a casa da minha avó todos os domingos, e todos os meus tios e tias iam lá. Um dia percebi que um dos meus tios não apareceu mais, e perguntei à minha família onde ele estava. Eles me disseram que ele não poderia mais visitar porque se mudou. Anos depois, descobri que ele estuprou e matou 2 mulheres e meus parentes o trancaram. Meu pai tentou matar minha mãe enquanto ela estava grávida de mim. O meu padrasto estava traindo a minha mãe. Ela descobriu porque ele e a amante estavam bêbados. Brigaram, e ele deu um soco tão forte que ela caiu e morreu. Soube de tudo durante a investigação, o julgamento e a condenação. Foi estranho um advogado querer me chamar, com 12 anos, para um depoimento para defender o caráter de um homem que eu já tinha muito pouca interação e medo, e isso antes da acusação de homicídio culposo. Eu descobri que a primeira esposa do meu avô, antes da minha avó, morreu de botulismo por comer alguns tomates que ela enlatou em casa. Ela poderia ter sido salva, mas ele se recusou a levá-la ao médico porque o botulismo era culpa dela. Ele a deixou morrer para lhe ensinar uma lição. Há um forte debate em nossa família sobre se minha tia caiu da janela de seu apartamento, se ela pulou ou foi empurrada. Ela sobreviveu, mas com danos cerebrais, e diz que não consegue se lembrar. Meu pai me disse que, antes de minha mãe e meu pai se separarem, ele não era feliz com ela há vários anos. Minha mãe até teve um aborto espontâneo em um ponto da vida, que destruiu os dois. Mas ele não podia deixá-la, porque tinha medo que ela se machucasse ou até se matasse. Portanto, seu único pensamento era ter um filho com ela, para que o instinto maternal a impedisse de se matar. Meu avô biológico ameaçou matar minha avó quando ela era muito jovem e estava grávida de meu tio. Resumindo a história, ele estava noivo de outra pessoa. Minha avó ficou uma pilha de nervos durante a gravidez e não saía de casa e ele jogava tijolos pela janela. Eventualmente, ela contou a alguns de seus amigos sobre ele ter ameaçado ela. Pouco depois, ele desapareceu, para nunca mais ser visto ou ouvido novamente. Nós sempre meio que rimos e brincamos que uma das amigas dela deve tê-lo ameaçado ou expulsado da cidade. Podemos ir mais longe e dizer que alguém poderia tê-lo matado. Meu tio conta a história que, quando ele era criança, seu irmão mais velho queria que ele fosse caçar com ele na floresta perto de sua casa. Eles acordaram muito cedo e começaram a caminhar e ir bem adentro da floresta, diferente do que normalmente faziam, e bem longe das trilhas normais que usavam. Meu tio percebeu que seu irmão estava deixando ir cada vez mais longe. Ele parou e se virou para ver seu irmão. Então viu seu irmão apontando a espingarda em sua direção. Ele perguntou o que diabos ele estava fazendo. Seu irmão disse: "Oh, eu pensei ter visto algo." Meu tio decidiu voltar naquele ponto. Mais tarde naquela semana, ele voltou e encontrou um buraco que alguém cavou um pouco mais longe da trilha. Se ele não tivesse visto seu irmão apontando a arma, poderia ser ele naquele buraco. Eu descobri que meu pai estuprou minha irmã quando eu tinha 11 anos. Ela tinha apenas 7 anos quando ele a abusou sexualmente. Meu tio-avô foi assassinado junto com sua esposa. O suspeito de assassinato foi atropelado e ficou preso em um pântano, com um tiro na cabeça. Muito estranho. Os detalhes estranhos. Meu tio, sua esposa e o assassino eram todos surdos-mudos. O assassino estava alugando um quarto deles. Isso aconteceu na década de 40 e ninguém jamais encontrou o motivo. Há alguns anos, fiz um teste de DNA e descobri que tinha primos que descendiam da esposa do assassino. Acontece que meu tio-avô estava traindo minha tia-avó. Eu descobri há 2 anos que minha mãe teve um bebê que ela deu para adoção 18 meses antes de mim. E então, teve outro bebê quando eu tinha 3 anos e ela também deu aquele bebê para adoção. Todos nós 3 temos pais diferentes e acho que a única razão pela qual ela me manteve foi porque meu pai se casou com ela. Mas esse casamento durou apenas 1 ano. Minha mãe se casou novamente quando eu tinha 5 anos e meu meio-irmão nasceu quando eu tinha 7 anos. Pelo que eu sei, há 59 anos, ele e eu éramos filhos únicos de nossa mãe. Nunca vi grávida do segundo filho porque ela me mandou para morar com meus bisavós em todo o país durante a gravidez. Minha mãe e avó eram as únicas pessoas que sabiam disso e ambas levaram o segredo para o túmulo. A única razão pela qual nada disso foi descoberto é por conta de todos os testes de DNA que as pessoas fazem agora. Essa descoberta realmente impactou meu senso de identidade por um tempo, minha visão de minha mãe e nosso relacionamento. Conheci meus meio-irmãos, uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Eu gosto deles e estou feliz por ter respondido algumas de suas perguntas, mas a descoberta inicial realmente me perturbou um pouco.
Minha mãe e meu pai decidiram cuidar de meus 3 primos, porque a mãe deles sofreu um terrível acidente de carro. 2 meninas e um menino. As meninas tinham 6 e 10 anos, o menino 12. Agora avance rapidamente para quando a menina de 6 anos tiver 14 anos e for questionada sobre controle de natalidade. Ela começa a soluçar dizendo que seu irmão, então com 12 anos, tirou sua virgindade quando ela tinha 6 anos e que continuou até ela ter cerca de 13 anos. Não tínhamos a menor ideia. Um tio-avô foi para a prisão por estupro estatutário. Você leva apenas alguns minutos perto dele para saber que ele é nojento. Recentemente, descobri que minha avó cometeu suicídio como resultado do abuso sexual que recebeu de seu avô quando criança, de 8 a 14 anos. Aparentemente, sua mãe e muitos de seus parentes eram complacentes com ele e até mesmo a mandavam para a casa dele para visitas de uma semana, onde ela dormiria em sua cama que era usada para o abuso. Meu avô, que eu nunca conheci, estava em um culto, e ele e seus amigos abusaram sexualmente de meu pai e tios. O estranho é que meu pai me deu seu primeiro nome em vez do nome do meio. Sempre pensei que foi a síndrome de Estocolmo que fez meu pai me batizar com o nome de seu pai pervertido de mente. Estou mudando legalmente meu nome no meu próximo aniversário. Meu pai nunca foi uma pessoa normal, supostamente de acordo com meu tio. Ele levou o pior do abuso. Meu avô, que morreu em 2017, era um homem muito quieto e não falava muito. Alguns anos antes de morrer, minha mãe, filha dele, me contou o motivo. Aparentemente, quando ele tinha cerca de 10 anos, no final dos anos 30 ou início dos 40, conheceu uma garota, em torno da idade dele, que morava do outro lado da rua. Uma vez, eles saíram com seu rifle para atirarem coisas aleatórias na floresta. No caminho para casa, havia uma cerca que eles tiveram que ultrapassar para chegar em casa. Meu avô apoiou seu rifle na cerca para ajudar sua amiga a pular a cerca. Enquanto ela examinava, o rifle caiu e disparou, matando a garota. Depois que os policiais se envolveram, descobriu-se que ele não era o culpado, mas a família da menina se destacou na rua em vários momentos nas 2 semanas seguintes, gritando assassino na casa do meu avô. Ele eventualmente não aguentou, e fugiu de casa. Em sua adolescência, ele conheceu um cara chamado Rocky e fez amizade com ele. Rocky estava supostamente em seus 20 e poucos anos. Algo aconteceu onde Rocky acabou falecendo e meu avô adotou o nome dele. Sempre me perguntei por que meu avô tinha um sobrenome diferente do de seus irmãos. Aqui é onde fica ainda mais estranho. Meu pai foi adotado e, até recentemente, não sabíamos nada sobre sua família biológica. Bem, graças a todos os testes de DNA que se tornaram comuns, acabamos nos conectando com sua família biológica, incluindo seu pai, que ainda está vivo e com quase 80 anos. Conversando com aquela parte da família, descobrimos que o pai biológico do meu pai tem quase a mesma história do pai da minha mãe. Ele também matou acidentalmente alguém quando criança, fugiu de casa e mudou de identidade. Uma prima me confidenciou há um mês que foi molestada por meu avô quando éramos crianças. Ela até me disse que eu estava lá com ela quando isso estava acontecendo, e de alguma forma, não me lembro de nada sobre isso. Espero que ele esteja queimando no inferno. Meu primo era um pedófilo e eu não percebi até que me tornei uma de suas vítimas. Minha irmã havia mencionado que ele a deixava desconfortável no passado, mas eu era jovem e não liguei até quase um ano depois de me tornar uma vítima. Tenho quase certeza de que estava drogado. Eu estava cuidando de seus filhos durante o verão e passava a maioria das noites em sua casa. Minha mãe apenas deu de ombros quando eu contei a ela e disse com indiferença que ela sabia que ele era capaz disso. Foi ela quem disse que eu deveria ir à casa do meu primo. Descobri da maneira mais difícil que meu avô era um predador sexual. Acontece que minha avó estava em negação, apesar de minhas tias, seus amigos e garotas em sua pequena cidade alegarem que ele as estuprou ou molestou. Uma jovem de 16 anos até engravidou e pagou pelo aborto. Vovó mentiu sobre seu paradeiro e atividades durante anos para protegê-lo porque, se ele fosse para a cadeia, ela não teria condições de pagar a casa deles. Então, para encurtar a história, eu e meu primo de 10 anos fomos suas últimas vítimas. Minha avó costumava sequestrar e vender meninas no México nos anos 50 e 60. Ela os vendia a fazendeiros para que provavelmente fossem esposas ou escravas sexuais. Ela não era uma boa pessoa mesmo. Em 1930,
Minha tia-avó engravidou com 14 anos como resultado de um estupro, escondeu a gravidez e teve o bebê na floresta atrás de casa à noite. Ela então enterrou o bebê, e não disse uma palavra a ninguém até seu leito de morte. Ah, e ela não disse se o bebê nasceu vivo ou não. Meu avô paterno molestou todas as suas netas, exceto eu e minha irmã. Eu não descobri até que estava com quase 40 anos, quando um de meus primos se abriu comigo. Ninguém falava dessas coisas no extremo sul dos anos 70 e 80. Vovó não tinha ideia do que estava acontecendo. Vovô tinha uma oficina no porão onde a vovó não podia entrar. Meu pai pode ter imaginado que algo estava errado, mas nunca saberei. Ele faleceu antes de nós, meninas, começarmos a conversar. A razão pela qual minha irmã e eu não nos machucamos foi que nos mudamos quando eu tinha cerca de 10 anos. Quanto ao vovô, ele era um pilar da comunidade. Um ministro batista do sul. Ninguém teria acreditado que ele fosse capaz de estupro em série e incesto. Eu estou vomitando agora. Obrigado por assistir. Vídeos novos diariamente. Por favor, se inscreva e ative o sininho para 10 anos de sorte. Até logo mais.